E aí, gente, como é que vocês estão? Eu dei uma sumida essa semana. Bom, quem acompanhou a semana inteira sabe o que aconteceu. Eu resolvi falar sobre isso com vocês para falar sobre produtividade. Porque assim, ó, agora, nessa época de quarentena, tá todo mundo falando muito a respeito de produtividade, falando que a gente tem que ser produtivo, que a gente precisa ler muito, que a gente precisa assistir todas as lives, que a gente precisa produzir, alta performance, é tudo que eu vejo toda hora, né? E se vocês forem pensar bem, é só o que tem no Instagram, né? É 299 lives por minuto. E aí, todo mundo fazendo live, todo mundo assistindo live, todo mundo falando que você tem que ler 200 mil livros, que você tem que escrever, que você tem que produzir, que você tem que aproveitar a quarentena. E aí, essa semana, eu tive, né, umas questões. Quem perdeu os capítulos, vou resumir aí, né? Pra vocês ficarem inteirados do bagulho. Na terça, gente, a gente teve uma gravação dos nossos treinos. Eu acordei com a notícia do falecimento do meu tio. Só que eu tinha esse compromisso da gravação. Eu meio que entrei no automático, sabe? Tipo, eu acordei, eu escutei o áudio do meu vô no grupo da família, e aí eu simplesmente respondi, liguei pro meu avô e pra minha avó, e enquanto eu me trocava, enquanto eu tomava café da manhã, e aí eu desliguei com eles. A hora que acabou o treino, gente, parecia que tinham me tirado a tomada. Porque na hora que eu recebi a notícia, eu não me dei tempo de digerir, porque eu tinha um compromisso. Então, eu simplesmente digeri depois. Na quarta, eu tinha live de treino. Eu acordei com dor neuropática, muita dor neuropática e cólica. Vocês sabem que eu tenho DIU, faz 1 ano que eu não tinha cólica. Eu simplesmente entrei no automático e fui fazer a live, fiz a live, treinei, tal. Aí acabou a live, eu fui fazer as coisas que eu geralmente faço, que eu vou comer e tal, vou tomar os suplementos manipulados, enfim. E aí a dor começou a aumentar, e não queria tomar remédio de jeito nenhum, porque quando eu tomo o remédio da dor neuropática, muito, porque eu tomo todos os dias para prevenção, mas quando eu tenho dor e eu tomo mais remédio, eu me sinto meio que anestesiada, eu não consigo fazer as coisas. Eu fico deitada no lençol térmico já pra... Peraí, erro de gravação. Já pra começar a me esquentar, porque depois que meu corpo esquenta, eu demoro 4 horas pra dor passar. Eu demoro não, né? Demora. E aí, eu não queria tomar remédio, porque eu falei, eu vou ficar anestesiada, eu vou ficar dopada e eu não vou conseguir produzir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que gravar, gravar o resumo do livro, né, que eu tô fazendo pra vocês. Eu tenho que terminar o resumo do livro, porque eu não acabei, e eu preciso estudar, e eu preciso ler, e eu preciso, até que chegou uma hora que não deu mais. Eu tomei o remédio e eu fiquei me sentindo culpada de tomar o remédio porque eu tinha muitas coisas pra fazer. E na terça-feira eu já não tinha feito nenhuma delas. Aí o que aconteceu? Eu tive dor de barriga, né, Brasil? Eu passei a noite inteira parecendo uma rainha, né, no trono, literalmente, e não dormi nada. E na quinta eu tinha live e eu queria fazer a live de qualquer jeito, só que eu tava passando mal. Aí eu avisei, né, vocês pelo stories e avisei o professor e o meu amigo que ia fazer a live de treino comigo que eu não tinha condições de fazer a live. E eu fiquei me sentindo extremamente culpada por ter passado mal, porque eu tinha que fazer coisas. E aí, como eu tinha passado muito mal, eu tava fraca. E eu tinha que fazer coisas, eu tinha que ler, eu tinha que estudar, eu tinha que resumir, eu tinha que fazer. E aí, na sexta-feira, eu treinei, fiz todos os treinos direitinho, me sentindo culpada
pelo treino da terça tarde que eu pulei, pelo treino da quarta tarde que eu pulei e porque eu não tinha. Vocês viram aqui quem assistiu os stories essa semana, né? Que eu tô resumindo o livro, eu mostrei aqui pra vocês, né? Eu estudando, lendo e tal, mas eu não estudei tudo que eu tinha programado, eu não li tudo que eu tinha programado, eu não assisti todas as lives que eu queria, e aí. Sexta-feira teve uma live de um curso que eu tô fazendo, e aí uma amiga minha me mandou mensagem: Ah, você já assistiu a live? Eu falei: Não, não. E nessa hora, a gente se sente culpado. E eu me senti muito culpada por causa disso, porque eu não tinha produzido tudo que eu tinha que produzir. Principalmente porque eu tô indo, gente, amanhã pra quarta semana de confinamento. Eu tô indo pra minha quarta semana. Não, quinta semana? Ah, eu virei o calendário aqui. Peraí, vamos ver. Eu acho que eu tô indo pra quarta semana, Brasil. Eu estou perdida. Deu pra anotar, não é mesmo? Eu tô indo pra quarta semana de confinamento. E as semanas anteriores, as minhas 2 semanas... Nossa, eu tinha feito muita coisa. Porque eu treinei todos os treinos 2 vezes por dia, porque eu li, porque eu estudei, porque eu botei curso em dia, porque eu resumi livro, porque eu gravei livro, porque eu fiz live, porque eu assisti live, porque eu... 200.975 coisas. E aí, nessa semana, eu não fiz nem metade, né? Eu matei alguns treinos, eu não estudei direito, eu não fiz metade do que eu queria. Eu, inclusive, fiquei dando graças a Deus que no domingo, que era um day off, que era pra eu descansar, eu fiquei 9 horas na cozinha, cozinhando, preparando coisas pra semana. Por um lado, parece que eu tava adivinhando, né? Porque aí eu tava com a geladeira cheia e eu não comi besteira porque eu fiquei comendo o que eu já tinha feito. Mas eu falei, meu Deus, por exemplo, vocês vão lembrar da história do fermento. Que domingo eu contei que o boy trouxe um fermento de pão, aquele, não fermento de bolo, né? O fermento de pão mesmo, em pó. E eu falei, eu vou acabar fazendo um pãozinho. E eu achei 2 receitas com pão, com esse fermento. E eu fiquei, meu Deus, eu não fiz o pão, eu queria tanto fazer o pão. Eu comecei a me sentir culpada por não ter produzido. E é sobre isso. Eu contei tudo isso para falar para vocês que eu estava me sentindo culpada por não ter produzido o que eu achava que eu deveria ter produzido, o que eu achava que era saudável e o que eu achava que tinha que ser feito. Desde quando que tinha que ser feito? Quem disse que tinha que ser feito? E aí ontem eu fiquei lá lavando meus cabelos e pensando nisso. Ontem, se eu tivesse o celular dentro do box, eu tinha gravado um áudio para botar para vocês só o áudio de todos os meus pensamentos, porque isso que eu tô falando me veio ontem a respeito da produtividade e de equilíbrio. Com essa questão da quarentena, que tá todo mundo teoricamente com mais tempo, eu já falei para vocês que eu não tô com mais tempo, eu só estou economizando meu tempo de trajeto, né? Tipo, daqui na pista de atletismo e volta, e na academia volta. Isso dá quanto por dia? Eu tô só economizando isso. E muita gente também está economizando só isso de tempo, ou nem isso, porque tinha gente que ia a pé trabalhar meia hora, 20 minutos, e tem gente com criança em casa, e aí tem que estudar com a criança, fazer a tarefa com a criança, brincar com a criança, gastar tempo de qualidade com a criança, e tá achando, porque todo mundo fala, né? Me falaram isso, mas você não tá com tempo de sobra? Não! Eu já falei isso pra vocês, a minha rotina tá igual. Mas tá todo mundo falando, não, mas agora você está com tempo de sobra, então você pode assistir 800 lives por dia, então você pode cozinhar 800 pratos para sua família, então você pode tirar todo o atraso dos livros e das séries que você queria assistir. E se você não faz, você fica se sentindo culpado, achando que você é uma bosta, achando que você não presta pra nada, não é? Tô mentindo? Porque eu me senti assim essa semana. Mas, gente, tem uma coisa chamada equilíbrio, né? Eu tava
refletindo ontem lá na minha lavação de cabelos, pensando sobre isso. Nas 2 primeiras semanas eu tava enlouquecida produzindo. Então eu tava treinando, lendo, estudando, cozinhando, e lendo, estudando, e gravando, e assistindo live, vendo live, anotando, nananana. E o meu descanso, e o meu sono, e o meu lazer. Se vocês não sabem, o sono, o lazer e o descanso são pilares fundamentais quando a gente trabalha o treinamento mental de atletas. E quando a gente fala, de modo geral, no coaching, né, sobre o equilíbrio nos pilares da vida, né? Como está a vida da pessoa? Tá equilibrada? E aí, se você só trabalha e não descansa e não tem um sono de qualidade, se você não tem um momento de lazer, de fazer alguma coisa que você gosta, isso é uma vida equilibrada? Então, essa semana eu fiz vários nadas. Lógico que não o tempo inteiro, é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Não é pra você ficar deitado no sofá fazendo vários nadas todos os dias, o dia inteiro, assistindo Netflix e 200 lives de show, achando que isso é uma vida equilibrada, porque não é. Mas o ponto é você não ficar se cobrando caso você não esteja ultra mega power, alta performance, porque será que isso é equilíbrio? E eu fiquei pensando nisso ontem. Essa semana, se você for pensar... Ai, gente, pera. Não se esqueçam que eu tenho cachorros violentos e o menino está passando com um trator elétrico aqui. Um trator elétrico. Pois é, não achei que isso existiria. Um menino de uns 8 anos com trator elétrico. Pronto. Então, voltando. Se vocês forem pensar, essa semana eu tive um pouco mais de equilíbrio do que as semanas anteriores. Foi uma coisa super atípica? Foi por motivos super atípicos? Sim, mas eu treinei, eu estudei e eu descansei. Eu assisti série, né? Não que eu não assista, tá, gente? Porque uma das coisas que eu e o boy a gente gosta de fazer é assistir seriado, e a gente assiste pelo menos um episódio por dia de alguma coisa que a gente gosta junto a um momento nosso. Mas assim, por exemplo, que eu fiquei assistindo seriado de música, que é uma coisa que eu adoro e é uma coisa que eu não estava fazendo. Por que eu não posso separar umas 2, 3 horas na semana pra fazer isso? Ou pra tirar o atraso do Outlander aí, que eu botei que tá atrasado, que eu descobri hoje que voltou. Gente, voltou em fevereiro e eu não sabia. Vocês teriam uma noção de como que a coisa tá louca. Por que eu não posso separar? Ou talvez 1 hora do meu dia, ou meia hora do meu dia, ou na hora do meu descanso, pós-treino. Por que eu tenho que ficar lendo, resumindo livro, e lendo e estudando, e não posso simplesmente pegar 40 minutos, 45 minutos e assistir um episódio de uma série? Então, um dos meus objetivos essa semana é estar mais equilibrada do que nas 2 primeiras semanas de quarentena e do que nessa última semana. Porque essa última semana eu enforquei treinos, né? Eu matei treinos que... Nossa, que termo mais velho, né? Enforquei treino. É coisa de enforcar a aula, de 1900 Guaraná com rolha. Aí tudo bem. Mas então, eu matei alguns treinos essa semana, coisa que eu não posso fazer, porque eu tenho objetivos, isso faz parte do meu trabalho. Mas assim, eu deixei de fazer coisas as quais eu me propus, mas que não eram coisas fundamentais, tirando o treino. Então, o que eu quero deixar pra vocês, que vocês reflitam quais são as coisas importantes e fundamentais a serem feitas, não as coisas as quais vocês estão se propondo fazer nesta quarentena. As coisas que você se propôs a fazer, elas estão te ajudando a ter uma vida equilibrada durante essa quarentena? Porque tá todo mundo tão preocupado e surtado com produzir, com a produtividade. Será que não estão fazendo isso em excesso? Será que não estão querendo produzir em excesso e esquecendo do descanso, que é tão necessário, do lazer, que é tão necessário, do seu tempo em família? Aqui a gente tem, mas pode ser que aí alguém tenha esquecido, né, de dar atenção pro marido, pra esposa, pros filhos.
ou achar que só tinha que fazer a tarefa de escola com o filho e não brincar, porque enfim, você tem que produzir. Eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, tá, gente? Eu refleti sobre isso por causa das minhas últimas semanas, do que foram as minhas 2 primeiras semanas de quarentena, alta produtividade, alta performance, e eu esqueci de descansar. E essa semana que eu meio que tive que descansar por alguns motivos, e eu vi que tá tudo bem descansar. E eu fiquei várias vezes fazendo vários nadas. E tá tudo bem fazer vários nadas, faz parte do descanso, tá? Procure o equilíbrio. Eu vou refazer a minha rotina essa semana. E se vocês não sabem fazer rotina, gente, vocês me falam aí que eu ajudo, tá? Eu gravo aqui, eu ensino como faz para você montar um cronograma para sua semana, para você conseguir fazer a sua rotina. Ah, Dani, mas você não tava com a sua rotina equilibrada porque eu não estava seguindo o que eu tinha me programado totalmente, porque tava lá, né? Tipo, descanso, tava lá, descanso no meu, tava descanso. E aí eu saí do meu equilíbrio. Como eu percebi isso, eu quis mostrar para que vocês reflitam, porque pode ser que devido a essa quantidade de informação e de produza, você também tenha saído do seu equilíbrio. Então vamos voltar todo mundo junto, né? E é isso, gente. A produtividade tem a ver com equilíbrio. Não esqueçam disso, tá? E agora eu vou lá, que eu vou assistir a live do Queen, que já começou.